com um gain muito interessante aqui de 5 para 1, tá? 5 vezes o risco. Mapeada com antecedência, esse mapeamento aqui está desde sexta-feira. Hoje é dia 23 de junho e eu vou explicar aqui o contexto para vocês. Começando aqui em H1, a gente consegue perceber que o mercado ele fez esses fundos aqui interessantes, tá? Veio, fez os POIs de continuidade e aqui é um dos exemplos, ó. Ele fez esse POI de H1, tá? É uma estrutura de continuidade que consiste em deixar um fundo forte. Ele faz um BOS para cima, manipula para baixo, quebrando esse fundo válido deixado aqui anteriormente, e depois ele puxa forte para cima, quebrando os topos, tá? Isso deixa um fundo forte que é difícil de ser quebrado. Mas como esse fundo é expressivo, eu estava olhando então para tanto possibilidade de compras em tempo gráfico menor feitos aqui em cima, ou também, como está mapeado aqui, estava olhando também abaixo desse fundo, tá? É sempre importante você não ter viés. O mercado se movimenta para onde ele quer, independente de o que você está analisando. Então você tem que mapear possibilidades de compra e vendas, aonde, com ser claro, né, faz sentido, aonde faz sentido, mas você tem que ficar de olho então para essas possibilidades. E ele fez aqui em M15, então respeitando esse fundo forte que eu acabei de dizer, outro fundo forte, tá? Outro BOS verdadeiro, POI de continuidade, tá? Ele fez aqui um BOS que consiste em ele quebrar um topo após uma correção, tá? Então ele quebra esse topo aqui de M15, manipula quebrando esse fundo válido criado por esse BOS, manipula, ele faz esse choque para baixo e depois ele quebra os topos, fazendo então esse BOS verdadeiro, esse fundo forte. Voltando nessa região, em qualquer local, o mercado pode começar a reagir e deixar outro POI de continuidade, outro POS verdadeiro em tempo gráfico menor ainda, tá? Eu iria preferir se ele fizesse aqui embaixo, tá? Não fez nada muito nítido e ele acabou fazendo aqui em M3, aqui em cima, tá? Esse POI de continuidade aqui voltou deixando barato e entregou esse risco-retorno aqui de 5 para 1. Eu saí dessa operação, fui conduzindo ela, saí dela porque ele também fez aqui em M5 esse POI de venda, tá? Que deixou então essa, essa zona aqui de oferta, que poderia também ser respeitada. Então, se eu entrasse em alguma compra aqui embaixo, que eu tivesse mapeado aqui, como essa, seria um bom lugar para uma saída. E também, se ele viesse aqui e deixasse alguma confirmação, como desenhado aqui em cima também, no domingo desenhei essa outra possibilidade, também valeria uma entrada. Não confirmou nada de venda, mas foi um bom local para eu ficar de olho no interesse de oferta que pudesse vir. Então foi isso que aconteceu. Eu estava aqui na operação, ele continuou subindo, e aí no primeiro interesse de oferta eu já saí dessa operação, como vocês podem ver aqui no MetaTrader. Então ele fez esse POI de continuidade, eu entrei nessa região aqui e quando ele deu o interesse de oferta em cima da zona que vocês viram lá no TradingView, eu já peguei e saí da operação. E dessa vez se mostrou bem vantajoso, tá? Vocês podem ver que ele corrigiu e começou a fazer outros POIs de continuidade aqui, de tempo gráfico menor, só que ele antes subia forte, começou a subir fraco, tá? Em cima de uma zona de oferta, então tem tudo para a gente não estar olhando para compras nessa região. Ele teria que pelo menos corrigir bem, de preferência visitar uma zona de demanda para a gente cogitar novamente aí pensar em alguma compra, tá? Lembrando então que não fui eu que criei esse operacional, quem criou foi o mestre Pedro Mendonça, criou e me ensinou o operacional. Ele tem esse curso aqui que se chama Excelência Trading.
No Instagram dele, vocês vão conseguir o link para esse curso. O Instagram é Pedro Mendonça mesmo, e vocês podem ver também vários conteúdos que tem gratuito no YouTube, no canal que se chama Peixe Grande, que é dele também, tá? Aqui no curso ele vai do extremo básico até o extremo avançado, passando nos primeiros módulos aqui, vários módulos sobre mentalidade, tá? Passando por gestão, é, por fractalidade do mercado, VSA, teoria de Wyckoff, Smart Money, teoria de Elliott, análise técnica avançada, análise gráfica, entre várias outras coisas que ele passa aqui no curso. Tem também muita aula gravada já, que são de cursos anteriores. Se vocês verem aqui, tem 450 aulas que eu vi todas, tá? Tenho 8 meses aí de curso. E ele também tem esse canal aqui no Slack, que ele responde todas as dúvidas, ele passa também é, possibilidades de entrada aqui nos mercados, ele vai mostrando as coisas aí que pode acontecer, ele faz os mapeamentos. Então aqui em XAUSD ele está mostrando aqui as coisas que ele está de olho, em Nasdaq, o S30, e isso daí é muito vantajoso para a gente, tá? Deixando isso claro aí, vou me despedindo de vocês. Abraço, até provavelmente amanhã, se eu acabar entrando em algum trade, tá? Abraço.